Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, dia 3 de julho de 2025, e o título é Pequenos Testes. Vamos lá. Que interessantes são os movimentos do universo para nos mostrar o quanto já evoluímos na jornada. Recentemente, uma situação que no passado teria me causado alguma irritação, hoje foi ultrapassada de forma leve e tranquila. Isso me fez refletir sobre aquela oração do Ho'oponopono chamada A Paz do Eu. Percebi um outro significado e entendi mais uma camada dessa pequena oração. Confesso que no início eu não entendia com precisão a frase minha paz eu dou a você, minha paz eu deixo com você. Hoje faz todo sentido. Quando alguma situação ou pessoa surge para nos desequilibrar e tirar a nossa paz, a melhor coisa a se fazer é justamente partilhar a nossa paz. Ofertar a nossa paz não a diminui, ao contrário, ela é multiplicada. Se agirmos com amor e generosidade, estaremos também criando uma certa blindagem. Essas situações têm surgido como preciosas oportunidades cuja verdadeira intenção é evidenciar as transformações já concretizadas. O nosso mundo tem passado por muitas turbulências e, na maioria dos momentos, estamos conseguindo seguir, confiando no piloto e na tripulação. Como não ser gratos pelos pequenos testes diários que nos auxiliam a nos mantermos firmes no propósito? E cada lição superada nos fortalece a confiança e encoraja a dar o próximo passo. E assim, seguimos. Cada um no seu tempo, mas sempre em frente. O incrível destino está logo ali adiante. Só não podemos parar. Vamos lá. Realmente, eh, recentemente aconteceu uma situação de uma pessoa fazer uma crítica assim, meio sem. Não tinha muito sentido, mas enfim. Talvez antigamente eu iria ficar irritada, porque, né, com essa crítica descabida. Hoje eu já penso totalmente de outra maneira, né? Eu não entro mais na energia da pessoa, porque algumas pessoas elas simplesmente vivem para criticar os demais, né? Num texto passado aí eu falei sobre isso, né? Daquelas que tem gente que parece que levanta já pensando quem que eu vou perturbar hoje, né? E é isso é uma coisa que acontece com muita frequência, né, na vida da gente. E a gente tem visto aí, realmente essas situações, acontecendo com bastante frequência mesmo, né. Inclusive hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, eu vi tá viralizando aí uma situação que aconteceu da de uma pessoa muito conhecida aí, que postou uma foto junto com a família, uma pessoa muito bem-sucedida, que postou uma foto com a família, é uma pessoa que tem muitas posses, então e a filhinha estava com uma bolsa, que é uma bolsa de grife, uma bolsa caríssima. E aí tiveram uns comentários, assim, porque a gente está vivendo uma polarização absurda, né. Então tiveram uns comentários do tipo, assim, querendo que a pessoa assim, desejando o extermínio da pessoa, né. E assim, e da criança, isso é que é pior, né, desejando o extermínio de uma criança. E aí você fica pensando: "Meu Deus, né, como que pode as pessoas hoje em dia, perderam totalmente a sensibilidade, a noção, né. E como que você reage, né, a esse tipo de situação? É uma coisa triste, né, então muitas pessoas se manifestaram contra, tal, porque do outro lado do polo, né, que obviamente que quem fez esses comentários é porque está num espectro, totalmente oposto a essas pessoas. Então e aí, ver o sucesso daquela pessoa incomoda demais.
Só que, por outro lado, do lado dessa pessoa que fez, né, no espectro político dessa pessoa que fez esse comentário aí, horroroso, né, maldoso mesmo, né, porque é o cúmulo da maldade você desejar isso para uma criança, né. E aí, do espectro do lado dessa pessoa, no que essa pessoa apoia, teve recentemente também uma pessoa aí que também posou, né, com uma com coisas, assim, muito caras, usando coisas muito caras, só que assim, o que ela foi criticada foi justamente pela hipocrisia, porque é uma pessoa que prega uma coisa e vive outra, né, que justamente como esses daí, condenam, né, o capitalismo, condenam o consumismo e tudo, mas estão vivendo desta forma. Então assim, eu acho que assim, a gente tem que respeitar toda forma de pensamento, desde que o que a pessoa fale, ela viva. Porque a pessoa que fala uma coisa e vive outra, é uma pessoa hipócrita. E uma pessoa hipócrita não tem como você respeitar, certo? Mas, enfim, você não tem respeito, isso é uma posição sua, mas você não precisa agredir aquela pessoa. O fato de você não concordar com uma pessoa, o fato de você não gostar de uma pessoa, você não precisa agredir essa pessoa, você não precisa ser grosseiro. Aliás, você não precisa nem que foi o que eu falei no texto, a gente não precisa falar sobre tudo, a gente não precisa se manifestar sobre tudo, a gente não precisa comentar. Certas coisas nem merecem visibilidade, nem merecem 1 minuto da nossa energia e da nossa atenção. Então, certas situações, a melhor coisa a fazer, principalmente se você discorda, é passa batido, ignora, aquilo não precisa te atingir. Então, assim, esse tipo de mentalidade que a gente tem que cultivar agora. Então, quando eu falo dessa oração da paz do eu, no começo eu falava, eu pensava, eu lia, né, mas eu falava assim, mas como assim? Minha paz eu dou a você, minha paz eu deixo com você. Eu dou a minha paz para a pessoa, eu vou ficar sem paz, né? No começo, assim, eu achava meio estranha essa frase nessa oração. E hoje eu entendo que quando alguém tenta te atingir de alguma forma ou te agredir, e você vê que não vale a pena você gastar seu tempo, sua energia ali, não vale a pena você entrar na energia do outro, né? Você vai se desequilibrar por conta do equilíbrio do outro, do desequilíbrio do outro, por conta da negatividade do outro. Então, como que a gente faz para se blindar, né, dessas energias negativas que, infelizmente, muita gente ainda sente essa necessidade de agredir os outros por desconfortos dela. Porque é esse tipo de pessoa que vai e faz esse comentário, assim, que agride, que tem essa necessidade de agredir o outro, na verdade, ela está ali. O outro está mostrando para ela algo que é desconfortável para ela do comportamento dela. Então, essa questão das vezes você vê uma pessoa que é bem sucedida, aquele desconforto é justamente porque você não tem, mas na maioria das vezes é porque a pessoa também não tem coragem de enfrentar, porque é fácil a gente criticar ou a gente falar da pessoa que você está vendo ali, né, os resultados, mas você não sabe tudo que ela passou até chegar ali. Quantas histórias de superação a gente vê, né, de pessoas que hoje estão muito bem economicamente, mas a gente não sabe o que essa pessoa passou, né? Eu gosto muito, tem um empresário, que ele é influencer também, ele fala muito, né? Ele conta, ele dá palestras, acho, sobre a trajetória dele. E é uma pessoa que veio muito tem uma história muito humilde, muito humilde. Ele nasceu, e assim, tudo que ele construiu hoje, ele muitas vezes, ele caiu muitas vezes e levantou muitas vezes. Então, assim,
a beleza da trajetória dele é que ele nunca desistiu. Todas as vezes que ele caiu, ele se levantou e teve a esperança de reconstruir, e se reconstruiu verdadeiramente. E ele tem histórias muito lindas de coisas que aconteceram na vida dele. É uma pessoa que é muito grata por tudo na vida. É uma pessoa que acredita muito em Deus, na lei do retorno, na lei da semeadura, porque muitas vezes ele tem histórias que ele conta que de situações que ele fala, foi a mão de Deus ali, entendeu? Guiando e auxiliando. E dando retorno para ele das coisas boas que ele plantou. E é esse tipo de conteúdo até que a gente merece gastar o nosso tempo, porque é algo que te incentiva, que te estimula a seguir em frente, a não desistir quando às vezes a gente está passando por momentos às vezes difíceis. Tem muita, todo mundo, né? A vida de todo mundo é feita de altos e baixos, né? Não só financeiramente, mas emocionalmente. Quantas vezes a gente passa por situações de desarmonia na família ou em relacionamentos ou perdas. Então, todo mundo passa por essas situações. E aí, o que importa é a forma como você lida com aquilo, né? Você vai ficar ali no vitimismo ou você vai procurar achar formas de enfrentar e sair da situação? E tirar dali os melhores aprendizados, as melhores lições. Eu acho que essa é a melhor forma da gente se conduzir. Mas as pessoas que têm essa mentalidade de estar sempre olhando para frente, de estar sempre aprendendo, de ser grato pela vida, não, é o tipo de pessoa que não, jamais faria um comentário desse tipo, né? De desejar um mal para uma pessoa, porque ela não carrega aquele mal dentro dela. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, pode ter certeza, são pessoas frustradas, amarguradas e que elas não têm paz. E é triste, né? É uma tristeza você pensar como deve ser a vida dessa pessoa, né? Tá sempre olhando para o outro e invejando, porque isso é inveja mesmo. Né? Que o invejoso não é que ele quer, ele nem sempre ele quer ter o que você tem, que no caso desse aí, ele condena a pessoa que tem, né? Então, assim, ele não quer o que você tem, mas ele quer destruir a pessoa que tem. E isso é um pensamento muito de uma energia muito baixa e isso atrai sempre essa pessoa sem perceber, ela está atraindo cada vez mais frustração para a vida dela, cada vez mais perdas, cada vez mais fundo do poço, né? Porque a pessoa vai estar sempre olhando para o outro e não está construindo a própria vida. Ela está sempre olhando o que ela pode desejar destruir do outro e com isso ela deixa de progredir na própria vida. Infelizmente, a gente tem visto isso com muita frequência. E aí, quando eu percebi também o quanto às vezes as pessoas desejam te desequilibrar, e quando você fala, aí eu lembrei dessa oração, quando você fala, minha paz eu dou a você, minha paz eu deixo com você, o que você não está se desequilibrando e você está deixando com essa sua quando você se mantém sereno, não se deixa abalar, você está transmitindo também para essa pessoa essa paz. Você está compartilhando essa paz com o outro. Porque o que essa pessoa quer? Ela quer desequilibrar aquele com aquela pessoa que ela critica. Se essa pessoa não aceita, isso fica com ela. Mas, assim, de uma certa forma, sempre quando você emana boas energias, você atinge um pouquinho aquela pessoa, mesmo que ela não perceba a princípio. Você está plantando ali uma sementinha, né? Porque ela não conseguiu o intuito dela de querer causar raiva também no outro. Ela quis o quê? Compartilhar o quê? A raiva que ela tem
né, o desequilíbrio emocional que ela tem. E muitas vezes as pessoas conseguem, porque, por exemplo, faz um comentário maldoso desse contra uma criança, os pais vão ficar muito revoltados, né. Então ela atingiu ali o intuito dela, conseguir desequilibrar, conseguir, causar algum dano ali. Mas se você, ao contrário, ignorar ou ou talvez, assim, depender lógico que num comentário desse não dá nem para você fazer um comentário, eh, né, mais, benevolente com essa pessoa, né, fica difícil, né. Mas assim, você poderia até falar assim: "Ah, te desejo luz", porque você tá na escuridão aí, né, tá vivendo nesse desejo que você saia dessa sua escuridão, porque desejar uma pessoa que tem tanta maldade assim, né, que vai colher? Que vida deve viver? Uma vida muito amargurada. Então, mas assim, você pode não responder, mas você pode desejar isso de coração para a pessoa, porque realmente é uma pessoa que deve ser muito infeliz para chegar a esse ponto, né? Que 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 frustração imensa que essa pessoa carrega, que amargura que ela carrega para conseguir chegar a esse ponto, né, de desejar uma coisa dessa. Porque você pode não gostar, né, que é o que eu comentei do outro lado lá, do outro exemplo. Você pode não gostar, você pode comentar certas coisas, mas assim, você desejar esse tipo de coisa, desejar que a pessoa deixe de existir, aí já extrapola até a humanidade, né, o sentimento de humanidade mesmo, né, de empatia, de decência, de tudo. Então, assim, é realmente o puro suco da maldade e da inveja, né, dessa pessoa comentar esse tipo de coisa. Então, se a gente conseguir se manter em equilíbrio, não deixar se afetar, isso de uma certa forma, vai a hora que essa pessoa que está desejando o teu desequilíbrio não consegue, de uma certa forma causa ali um efeito, né, porque ela está te observando e desejando tirar a sua paz e não consegue. Então isso talvez, mesmo que ela não perceba, está gerando ali uma sementinha dela tentar buscar aquilo na vida dela, porque no fundo a pessoa sabe o porquê, né, dela se incomodar tanto com a vida dos outros. É porque ela não quer olhar para a própria vida, que é tão desagradável, né, tão sem sentido que ela não quer olhar para a própria vida. E vai chegar uma hora que, se as pessoas não derem, não alimentarem essa raiva dessa pessoa, não alimentarem essas frustrações, não alimentarem esse ódio, vai chegar uma hora que ela vai ter que fazer o trabalho de mudar essa consciência, que ela vai ver que ela está totalmente fora do contexto, né? Ela está totalmente desalinhada com a humanidade, independente de estar em polos opostos, independente dessa disputa, né? Dessa diferença, dessa diversidade de pensamentos, é, ela vai entender, né, em algum momento, esperamos, né, que a humanidade evolua, né, porque a gente está chegando num ponto limite dessa polarização. Porque esse tipo de atitude está extrapolando realmente todo a possibilidade, né, de uma convivência civilizada. Então, realmente, agora a gente está vendo, está separando o joio do trigo definitivamente. Porque você pode pensar diferente, mas você tem que manter a sua humanidade com relação ao outro. Isso é um mínimo, é um mínimo. E muitas pessoas estão num processo tão, né, na verdade, assim, deixando que algumas ideologias, que algumas ideias é, que, que colocaram aí para manipular as pessoas estejam dominando até o bom senso, estejam
acima do bom senso, acima da racionalidade, acima da empatia, né? E são pessoas que se acham tão virtuosas, pessoas que se acham tão empáticas, mas é nessa hora que a gente vê a verdadeira essência dessa pessoa. E que não tem nada de bondade e não tem nada de benevolência. É só mesmo inveja, frustração e tristeza, né? É isso, porque a pessoa é uma pessoa infeliz. Na verdade, não é nem tristeza, porque a tristeza é passageiro, né? A gente passa por momentos de tristeza, de alegria, mas no caso, assim, é uma pessoa que tem uma grande infelicidade e uma frustração com ela mesma, e só ela pode resolver. E a gente pode contribuir como? Que desejando paz e evolução para essa pessoa, né? Porque é uma pessoa que tem luz, que tem alegria dentro de si, ela não vai desejar o mal e ela não vai perturbar a vida dos outros. Então a gente deseja paz, porque a paz, a nossa paz, a gente dividindo a nossa paz, a gente vai estar multiplicando a paz, né? A paz, quanto mais a gente divide, o amor, quanto mais a gente divide, todas as boas energias, quanto mais a gente divide, mais elas são multiplicadas. Então é essa mentalidade que a gente tem que ter nesse momento, porque realmente é um momento de muita divisão e muitas energias densas. E a gente tem que emanar justamente o oposto, para a gente conseguir aí fazer essa transição para de uma forma mais leve, mais suave e com mais generosidade e amor genuíno, não só da boca para fora, como muita gente desse tipo assim que fala, né, em amor, mas demonstra exatamente o oposto, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.